Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso plano da leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós leremos 1 Reis, capítulo 15, capítulo 16 e o capítulo 17. Capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias, começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração já não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o seu Deus, o seu Senhor, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto a Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tambrimon, filho de Zoion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel, Met-Maaca, e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasa edificara, com elas edificou o rei Asa, a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu os seus pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor.
por intermédio do seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tisa, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que te exterminarei, a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer, no campo aberto, as aves dos céus o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais, e foi sepultado em Tisa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua descendência. E isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa, sobre Israel, e reinou 2 anos. Zimri, seu servo, comandante de metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, seu mordomo em Tisa. Entrou Zimri e o feriu, e o matou no ano 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, exterminou Zimri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú contra Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tisa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel, no mesmo dia no arraial, constituiu o rei sobre Israel, e Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com ele, e sitiaram Tisa. Vendo Zimri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei, e o queimou sobre si, e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zimri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos em Tisa. Reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri,
ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel, onde descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, saber Israel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisas de somenos andar nele, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e o serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele ficara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seus primogênitos, quando lhes pôs as portas. Morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que perdeu a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, teu Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela, e toda a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino. Clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa,
e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, irmãos? Que nós possamos estar sempre meditando na palavra do Senhor e sempre aprendendo mais, e que Deus possa continuar nos abençoar e que nós possamos estar sempre firmes neste propósito da leitura. Deus a todos nos abençoe.